já estamos gravando, então sejam todos e todas muito bem-vindas aí para nosso encontro de 1º de junho, né, no Laboratório de Narrativas Históricas. Hoje nós vamos fazer o debate do texto, né, a partir do texto do Elion Viana Teles, Um Passado Jogável, Simulação Digital, Videogames e História Pública, que é um texto publicado em 2016. A partir desse texto, a partir desse texto, né, eu não sei se vocês chegaram a ouvir. Tá perfeito, João. Tá. Aqui deu uma falhada. A partir desse texto, a gente vai ter uma apresentação aí da pesquisa e da experiência do Felipe Kruger, que é um jovem doutor, recém se doutorou pela URGS, fez o seu mestrado em Pelotas, né, Felipe? Isso aí. Fez o mestrado e a graduação na Federal de Pelotas. Tá? A graduação, agora, na verdade, foi na FURG. Foi na FURG? Eu não sabia. Foi. Na FURG, então, a Federal de Rio Grande, e agora o mestrado na Federal de Pelotas e o doutorado na Federal do Rio Grande do Sul. O Felipe, ele tem uma dissertação, uma tese que trabalha não apenas com videogames, mas também com outras mídias, com literatura, por exemplo. Então ele tem uma expertise bem grande aí para a gente trabalhar sobre esse aspecto dos videogames, e eu espero que todos e todas aí aproveitem ao máximo, ok? Então, passo de imediato a palavra para o Felipe. Agradeço muitíssimo a tua presença, Felipe. Obrigado por estar aí. Já há algum tempo a gente está tentando, né, concatenar essa tua visita ao laboratório. Então, é uma grande satisfação te receber. Perfeito, João. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. É sempre legal falar sobre esse tipo de assunto. E é um prazer estar aqui com vocês. Então, pessoal, eu vou colocar uma apresentação. Pode ser, João? Vou apresentá-la aqui, quando eu estiver apresentando eu não vou conseguir enxergar vocês. Então, se quiserem fazer perguntas, ou se por acaso, né, acontecer alguma coisa, a internet cair, aí, sei lá, digitem no chat que eu consigo enxergar, apresentar agora. Estão enxergando a apresentação? Sim. Estamos. Perfeito. Então, gente, novamente, muito obrigado pelo convite, João. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Felipe e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência, né, de história, na verdade, analisando, né, história, teoria e jogos de videogame. É importante ressaltar, pessoal, que eu não sou um especialista na área, né? Como o João falou, na verdade, os jogos, eles acabaram entrando em um capítulo da minha tese em que eu tentei fazer uma reflexão um pouco mais ampla, né, sobre formas de narrar o passado, né? Então, eu conheço um pouco da bibliografia, né, da área, mas eu não sou, assim, um pesquisador que se dedica apenas a isso. Então, eu vou apresentar algumas reflexões iniciais dessa área, que é uma área que tende a crescer muito, né, porque é bem interessante, né, e afinal de contas os jogos eles têm cada vez mais formado, né, a forma como nós vislumbramos e pensamos sobre o passado, né, já que, né, nós temos um elevado número de jogadores e muitas pessoas interessadas, né, nesse tipo de representação. Então, pessoal, só falando rapidamente aqui para que vocês entendam, né, um pouco da forma como eu penso história, da forma como eu penso o passado, as representações e narrativas, falar rapidamente para vocês sobre o meu mestrado, né, que o João mencionou aí no início da fala. Eu fiz meu mestrado na UFPEL e lá eu trabalhei com uma história em quadrinhos, que na verdade é uma graphic novel, né, que seria uma construção, uma narrativa mais complexa, né, que os quadrinhos tradicionais, que é o V for Vendetta. Vocês já devem ter ouvido falar, né, dessa máscara bem famosa, muito utilizada em protestos, e eu tentei aproximar essa narrativa, né, da década de 1980, criada pelo Alan Moore e pelo David Lloyd, com as produções historiográficas.
Então, eu tentei colocar a arte, né, a literatura, no caso, né, essa graphic novel, no mesmo patamar de análise da historiografia profissional. Então, eu peguei o que os historiadores, né, falavam sobre a década de 1980 na Inglaterra, certo? E joguei junto com a construção criada, né, pelos roteiristas, pelo roteirista, né, e pelo quadrinista do V for Vendetta. Então, eu sempre trabalho, né, essas narrativas, né, essas que eu busco analisar, não com uma hierarquia, certo? Entre histórias, como formas de narrativas, né, diferentes, mas que têm pretensão a uma realidade histórica. No doutorado, eu já tentei expandir um pouco a minha análise para diferentes formas de narrativa, né? Então, para isso, eu tive muito apoio do meu orientador, né, que foi o Arthur Ávila, né? Ele me deu uma grande liberdade para trabalhar com esse tema, né? Foi uma tese bastante heterodoxa, né? Uma tese que acabou trabalhando, né, com um jogo de videogame, que é o Assassin's Creed Syndicate, que eu vou falar um pouco para vocês, com histórias em quadrinhos, com um filme, com uma obra, né, literária. Então, essa tese, ela se intitulou De Que Passado Nós Lembramos, né, uma reflexão sobre a representação do passado nas histórias em quadrinhos, na literatura, nos filmes e nos videogames. Nessa tese, gente, falando só de forma bem geral mesmo, eu não selecionei nenhum contexto específico, mas eu tentei pensar no nosso momento atual e a forma como opera a pós-modernidade, né, o presentismo, para tentar refletir esses elementos dentro dessas produções, né, dentro dessas narrativas. Então, no Assassin's Creed Syndicate, né, que é esse jogo que opera com o passado, eu tentei mostrar, né, como essas grandes empresas de entretenimento conseguem, né, vender o passado como uma commodity, né, gerando vários lucros. Outro exemplo muito claro disso é a questão da moda retrô, né, como o próprio capitalismo se apropria do passado, né, para gerar lucros. Eu utilizei, né, a história em quadrinhos dos X-Men Days of Future Past, da década de 1980, e um filme, né, um pouco mais recente, de 2006, para tentar trabalhar, né, como esse momento em que a gente vive, nós temos a ascensão de novos grupos dentro da historiografia, né, grupos que eram marginalizados anteriormente, e de um ponto de vista de uma história prática, já vou falar um pouquinho mais para você sobre esse conceito, né, e por último, uma obra literária, que é o The Leftovers, não sei se vocês já ouviram falar, inclusive tem uma adaptação, né, do The Leftovers da HBO, que é uma série que também é muito boa, que trabalha com a possibilidade, né, ele cria a possibilidade do desaparecimento repentino de 2% da população mundial. E o livro, ele começa a tentar entender como a sociedade reagiria ao trauma do desaparecimento de 2%, né, da população mundial. Então, ele trabalha com todas as políticas de memória que envolvem traumas que são tão características do século XX. Né? Nós tivemos eventos extremos durante o século XX. Então, pensando nessas nessas 4 formas de narrativa, eu tento pensar um pouquinho, né, como nós lidamos com o passado, como nós lidamos com a história, para que ela serve. Então, é uma tese bem, como eu mencionei, heterodoxa. E hoje eu vou me dedicar a falar um pouquinho para vocês, especificamente sobre o capítulo do Assassin's Creed. Os conceitos que eu venho utilizando no decorrer de toda a minha trajetória acadêmica, né, é o conceito de representação, né, eu penso no passado como algo inatingível, né, o passado em sua totalidade ele é sempre impossível, só que nós, os historiadores, os literatos, os cineastas, a gente seleciona certos aspectos no passado, constrói uma narrativa, né, e a gente consegue narrar parte desse passado. Né? Então, através dessa operação, né, de narrar o passado, a gente consegue chegar a alguns dos aspectos e criar uma representação. Um outro conceito que sempre me ajudou muito é o conceito de metaficção historiográfica, né, da professora Linda Hutton, que é um conceito que eu até brinco, né, eu usei muito na minha dissertação,
que eu chamei o V de Vingança de uma metaficção historiográfica, né? O que seria uma metaficção historiográfica? É uma obra, uma produção, né, que tem pretensão a uma realidade histórica. Então, por exemplo, assim, os romances do Gabriel Garcia Marques, os romances do Doctorow, vários outros, né? A gente poderia citar várias outras obras literárias, né, em que a gente tem uma pesquisa, em que a gente tem, né, todo um levantamento, certo? E que há uma pretensão à construção de uma realidade histórica, assim como na historiografia. Então, esse conceito, ele foi bem importante para mim, né? Porque eu consigo também aproximar essas outras formas de construção, né, do passado com a historiografia profissional. E, além disso, para mim foi muito importante esse conceito, porque antes disso, as pessoas me perguntavam, Felipe, com o que você trabalha? Eu trabalho com quadrinhos, com teoria, né? Não era tão legal. Agora eu falo, aí depois que eu descobri esse conceito, né, eu falei, eu trabalho com metaficção historiográfica, né? É muito mais bonito, as pessoas dão muito mais valor. Isso. Brincadeiras à parte, o último conceito que eu sempre chamo a atenção, né, para sua importância, que é um conceito do professor Hayden White, né, eu gosto muito, que é o conceito de passado prático, que é essa lógica de que na construção de um passado, né, é necessário que essa construção ela tenha alguma serventia, alguma utilidade para a construção ou de um presente ou de um futuro melhor. Então, essa ideia da historiografia, pela simples erudição, ela não faria muito sentido. E eu tento sempre orientar os meus trabalhos nessa lógica, né? Tem que servir, né, para a construção de um futuro, né, de um presente um pouco melhor do que o nosso atual. Então, como eu enxergo a história? Né? Dessa forma, né? Eu acredito que o passado ele seja algo impossível, mas através da nossa seleção, né, que é uma seleção que deve ser sempre orientada, né, na construção de uma situação melhor. Eu acredito que outras formas de narrativa, né, elas também têm pretensão à verdade histórica, então eu não coloco em níveis diferentes a historiografia de outras fontes, ok? Agora, então, já falando, né, depois de tentar mostrar para vocês mais ou menos como eu penso história, passado, teoria, eu já entro na questão, né, dos jogos, dos videogames. Primeiro, esse é um assunto que me interessa muito, né, e eu costumo dizer, né, costumo brincar também, né, que eu passo enganando as pessoas. Eu falo que eu estou trabalhando, mas na verdade eu estou lendo histórias em quadrinhos e jogando videogame. Né? Então, eu consegui passar por uma trajetória bastante longa, né, de graduação, mestrado e doutorado, lendo, né, quadrinhos e jogando videogame. Então, acho que eu estou numa situação bastante agradável. Brincadeiras à parte, novamente, né, por que há um interesse na pesquisa relacionado aos games? Né? Primeiro, nós temos um público que ele não abandona esse tipo de conteúdo. Afinal de contas, né, eu jogo videogame dos meus 10 anos, 10 ou 12 anos, até um pouquinho antes, né, e eu continuo jogando até hoje. Né, e hoje em dia eu tenho cartão de crédito. Então, há todo um interesse, né, mercadológico gigantesco. Além disso, né, eu não sei se vocês sabem, mas é um dado muito interessante que, por exemplo, o universo dos jogos, né, das produtoras, ele já supera e muito, né, o investimento de Hollywood, né, e o quanto, né, Hollywood acaba rendendo. Então, assim, é um mercado muito, muito grande, certo? Gigantesco, e que os historiadores, né, que nós, interessados em pensar em como as pessoas têm acessado o passado e como elas consomem, né, e vislumbram esse passado, a gente precisa, para ontem, né, levar esse tipo de narrativa, né, de construção histórica em consideração. Algumas características importantes. Pessoal, se vocês quiserem fazer uma pergunta, né, falar alguma coisa no decorrer da minha fala, por favor, fiquem à vontade, tá? Algumas características importantes, então, a indústria dos jogos, ela é diversificada em que sentido? Né? Nós temos diversas empresas, né, de grande renome, com grande capital envolvido, como eu mencionei, né, a Sony, Microsoft, Nintendo, a Steam, certo? Além disso, nós temos jogos com um capital financeiro gigantesco envolvido, que são os jogos que a gente chama de AAA, né, que são jogos que levam, sei lá, 5 anos, 6 anos, uma equipe gigantesca, certo, para sua produção,
Como exemplos, vocês já devem ter ouvido falar do GTA, né, um jogo que demora muito tempo para ser finalizado, certo? Outros jogos de mundo aberto, como Red Dead Redemption 2, como The Witcher 3, Cyberpunk. Então, são jogos em que é necessário uma grande equipe, certo? É necessário muito capital. E também existem os chamados jogos indie, certo? Que são jogos com um financiamento baixo, né? Um custo baixo, né? Não é necessário um grande capital envolvido, e muitas vezes esses jogos são financiados até pela própria comunidade, né? Então isso é bastante interessante, como existem esses diversos nichos dentro da lógica, né, dos jogos. Tipos de jogos, nós temos jogos de estratégia, né? Nós temos vários, temos os clássicos Age of Empires, Civilization, vou falar um pouquinho para vocês. Nós temos os jogos shooter, certo? Que são jogos de tiro em primeira pessoa. Nós temos os RPGs, que são os meus preferidos, são os que eu mais gosto, certo? Que são jogos normalmente de mundo aberto, em que o indivíduo vai aperfeiçoando suas habilidades e que a trama, normalmente, ela é bastante rica, né? Além disso, jogos de aventura, luta, esportes, etc. E o que acontece? De alguns anos para cá, os roteiristas, né, e toda a narrativa envolvida nos jogos, ela tem se mostrado cada vez mais complexa e interessante. Por quê? Pessoal, vejam bem, né, um filme longo, por exemplo, ele tem a gente considera um filme longo de 3 horas. O último jogo que eu joguei, né, que é um jogo com uma narrativa bem complexa, né, um jogo muito bonito, que o nome é The Last of Us 2, ele tem 30 horas de história, né, e a narrativa ela tem que ser tão boa, a jogabilidade, a narrativa, ela tem que ser tão boa, tão envolvente, que ele precisa me fazer ficar sentado na frente da TV por 30 horas. Então, reparem, né, no nível o quão complexo é toda essa situação, né? Há uma série de fatores, né, que envolvem, né, e o roteiro é uma parte muito importante disso, que, bom, um roteirista de cinema, ele precisa, né, manter a gente ali, né, como eu falei, 3 horas. Ele vai precisar manter a gente 30 horas, 40 horas, 100 horas, né? Então, é bem interessante como tem se tornado cada vez mais complexa esses roteiros. E, queridos, o que o capitalismo, né, o que a indústria vai acabar observando? Né, que o passado, né, ele pode, né, gerar muita grana, certo? Como eu já mencionei, né, eu explorei muito isso na minha tese, esse passado, né, como commodity, né, sendo vendido, e isso vai ser vai ser de fácil observação em jogos como Assassin's Creed, né, em que o indivíduo vai acessar, né, as suas memórias do passado. Aqui, pessoal, eu trouxe alguns autores, né, que são autores que eu gostei muito. O principal e que eu indico é o Adam Chapman, né, que é um historiador. Eu só estou pensando, a universidade que ele está atuando no pós-doc é na Suécia. Eu só preciso confirmar exatamente depois, mas, bom, é europeu, certo? E o que nós temos de interessante relacionado a esse campo, né, da história? Existe já, né, não no Brasil, mas no Brasil parece que há uma tentativa, né, de se iniciar, mas fora existem os chamados Historical Game Studies, né, que é já uma vertente, né, da análise historiográfica, que trabalha apenas com jogos que tenham uma relação, né, com o passado, com a construção de narrativas ligadas ao passado. Né? Então, o Adam Chapman, entre outros autores que eu vou citar aqui para vocês, eles já trabalham especificamente com esses jogos históricos. Existe um interesse acadêmico internacional, né, nesses jogos com foco, né, na história, na construção de narrativas históricas. Em que sentido? Segundo o Adam Chapman, nós temos 22 cursos de ensino superior em instituições europeias e estadunidenses que se concentram em jogos históricos ou que incluem considerações sobre eles. E quais são as principais críticas, né, da historiografia profissional, né, e de uma visão histórica um pouco
pouco mais conservadora, né, aos jogos, né? Leve em consideração o jogo, né, que está ilustrando aí o fundo de tela de vocês, que é o Civilization, que é um jogo, então, que vocês vão construir uma civilização, e nesse jogo, inclusive, vocês podem, né, por exemplo, pegar a civilização azteca, certo? E fazer com que os aztecas vençam os espanhóis. Então, é possível, né, se jogar com a história, tá? E o que os críticos a esse tipo de narrativa eles vão afirmar? Eles vão afirmar que esse tipo de narrativa acaba desorientando, né, o público, né, na relação entre fato e ficção. Entretanto, queridos, vocês já devem saber, né, que isso já é uma característica da nossa discussão, que já não é mais uma discussão recente, sobre historiografia, né? A gente sabe que a história profissional, né, ela está muito próxima da ficção, né? Não vou entrar exatamente agora nesse debate, mas o João já deve ter apresentado, né, textos do Hayden White, né? Nós temos, né, uma aproximação muito clara, né? Inclusive, para mim, a história seria uma ficção, ok? É uma construção, né, como eu já mencionei no início da minha fala. E, além disso, esses críticos, eles afirmam, né, que os jogos, eles estariam reduzindo a história, né, fazendo um recorte muito simples da história. Aí eu levanto o seguinte questionamento, né, quem é que não reduz a história? Né? Quando a gente vai lá e inicia uma pesquisa, a gente faz um recorte e a gente acaba reduzindo bastante a história. Né? Toda a construção histórica, ela é bastante reducionista. Os jogos, eles operam com um novo tipo de linguagem, que também, evidentemente, é reducionista, porque a gente não consegue analisar toda a totalidade do passado. Ok, isso é uma tarefa impossível. Então, depois do interesse internacional, né, que já existe, eu encontrei, né, uma coletânea de textos, que é esse desafio de pesquisa de games no Brasil, que é bem interessante. Esse aqui vocês podem encontrar com facilidade, né, na internet. O outro artigo do Alan Chapman também, se vocês não encontrarem, eu passo para vocês. O que nós temos de interessante aqui? Segundo esse levantamento, existe uma falta de verbas, né, que já nos é característico, né, a gente sabe disso, é uma constante no nosso presente, né, essa falta de verbas, né, para o desenvolvimento científico. Os videogames, pessoal, eles são caros, certo? Eles não estão acessíveis a toda a população, né? Parem para pensar, principalmente na pandemia, os videogames ficaram ainda mais caros, né? Na pandemia, a alta do dólar aqui para nós brasileiros, um videogame tem um valor bastante elevado, né? Um PlayStation 4, um Xbox One está na faixa aí de uns R$2.000, né? Mais uma TV, né? Então é um investimento bastante elevado por uma tecnologia que já está ultrapassada, se a gente levar em consideração o tempo que esses consoles, né, estão no mercado. Então é muito caro, né, possuir esses consoles. Teses e dissertações do Brasil, nós temos um crescimento, né, segundo esse levantamento, nós temos um total de 787 trabalhos, 132 teses, 665 dissertações. Entretanto, queridos, as principais áreas, certo, são educação, né, em que a maior parte das reflexões, né, que eu tenho encontrado sobre o tema dos jogos está relacionados a pesquisadores da educação, né, em que eles tentam mostrar, né, como é interessante, né, para se trabalhar em sala de aula, na maior parte das vezes, computação, comunicação, design e saúde. Então, reflexões teóricas, elas não são muito comuns no nosso universo nacional. Então, eu acho que esse é um nicho, né, que eu tentei, né, entrar, né, na minha tese, e eu acho que vai ser bem interessante aí para os próximos anos fazer reflexões relacionadas à teoria da história e os jogos. A tributação aqui no Brasil, ela é bastante elevada, né, nos jogos. Em 2016, mesmo para os jogos produzidos em território nacional, essa tributação alcança patamares superiores a 70%. Mesmo assim, queridos, mesmo com todos esses empecilhos, o Brasil, ele é o 11º colocado na classificação dos maiores mercados mundiais de games, né? Então a gente consome muito. Entretanto, ainda existe, né, um nível bastante elevado de pirataria, tá? Afinal de contas, como eu mencionei, é tudo muito caro.
Aqui eu separei algumas, já falando de uma outra coletânea de textos, que ela é muito bacana, e é um livro que eu realmente recomendo, que o nome é Playing with the Past, Digital Games and Simulation of History, que é organizado pelo Capel e o Elliott, certo? Que são intelectuais ligados, historiadores, né, ligados à área do Historical Game Studies. Então, eu recomendo, né, para quem tiver interesse, e eles vão trabalhar no capítulo de introdução a essa coletânea com alguns pontos em que a historiografia profissional e os jogos têm semelhanças, né? Quais são esses pontos? Primeiro, a seleção dos fatos, né? A seleção desse passado que será construído, né? Tanto os historiadores como os produtores de jogos, roteiristas, né? Eles fazem essa mesma seleção. A montagem desses fatos numa narrativa, certo? E 3, o indivíduo que produz a narrativa, seja historiadores, roteiristas, designers de games. Então, é interessante como eles vão construindo da mesma forma, né, que, por exemplo, a gente tentava aproximar a literatura da historiografia, os quadrinhos da historiografia, esses indivíduos eles tentam aproximar nessa construção histórica dos jogos com a historiografia. Claro, né, existem diferenças, mas eles tentam aproximar. Então, né, eu menciono, né, o que seria diferente, né, o que seria diferente nessa construção. A interatividade, né, a relação, né, de poder intervir em alguns momentos nessa narrativa, ok? Então, é possível no Civilization, como eu mencionei, é um jogo muito bacana, né, eu aconselho que joguem, é muito legal. Vocês podem, né, mudar os rumos da história. Entretanto, vocês sabem que a narrativa, desconhecem a narrativa tradicional e não é por causa do jogo, né, que vocês vão acreditar que o passado foi alterado. Eu acho que, inclusive, engrandece, né, a nossa visão sobre a história. Além disso, esses autores eles acreditam, né, que isso seja algo positivo, né, que estimula a nossa atuação e interação com a história, né, nos mostra, faz que o público se torne mais interessado nessa relação com o passado, tá? O que é importante ressaltar, pessoal, que o caso de Civilization, né, ele é um caso muito particular, tá? E eu falo isso como jogador mesmo, eu jogo muito videogame, né? Eu não gosto de falar isso, mas é verdade. Isso está sendo gravado, mas eu realmente jogo bastante. E a maior parte dos jogos, eles não têm essa interação tão definida. A maior parte dos jogos, eles são lineares, né? É como a leitura de um livro ou como assistir um filme. Tu vai cumprindo determinados objetivos e tu vai avançando na história. Ela é linear. Ah, Felipe, mas não existem jogos em que tu pode fazer outros finais? Sim, existem, né? Mas ao mesmo tempo, tipo, a linha central, narrativa, é sempre a mesma. Mesmo jogos de mundo aberto, que são os jogos mais complexos, são os jogos que demandam, né, um investimento maior, mais tempo, para que eles sejam, né, concluídos, eles até têm algumas histórias secundárias. Então, por exemplo, o indivíduo ele pode ir lá no ferreiro, né, construir uma espada, uma história secundária. Entretanto, a história principal é sempre a mesma, né? Então, essa mudança nos rumos da história, ela não é regra, ela é uma exceção. Né, tendo isso em vista, né, eu sempre falo, né, e eu tento defender essa tese, que não há por que deixar de analisar esses jogos enquanto narrativas também. Então, da mesma forma que eu analiso histórias em quadrinhos, literatura, eu analiso esses jogos enquanto narrativas. Então, né, como a academia enxerga, né, os games, os jogos? Agora, segundo um outro autor, que eu também gosto muito, eu utilizo ele na minha tese, que é o Jeremy DeGroot, né? O DeGroot, ele faz várias reflexões sobre o uso do passado, né? Sobre a apropriação do capitalismo, sobre a apropriação do passado pelo capitalismo, perdão. E ele vai falar bastante dos jogos, né? E ele vai falar, né, que no primeiro momento, né, a popularização da história nas séries de televisão, nos filmes hollywoodianos, não foi bem vista, né, pela comunidade historiográfica. Isso vai se repetir nos jogos, né? Já que uma parcela dos historiadores profissionais acredita que a verdade é muito complexa para ser passada para o grande
público, ok? Então, essa é uma discussão que é evidente que, para nós, ela já está superada. E também é evidente, né, que os jogos, eles não querem apresentar, né, uma grande reflexão historiográfica, né? Esse contexto histórico, ele faz parte da narrativa, né? Mas ele não é o foco principal. Aqui uma análise do De Groot, que eu acho bem interessante, que ele vai pegar e ele vai analisar uns jogos que eu acho que a maior parte de vocês, né, mais novo, o João talvez tenha jogado, se ele gosta, né, de jogos. No PlayStation 2, né, foi lançado o Medal of Honor, né, que eram jogos fantásticos para a época. E eu lembro desse jogo, né, ele era realmente incrível e ele fazia, né, reencenações de grandes eventos, de grandes batalhas. E o De Groot, ele vai analisar o Frontline, né, que é um jogo de 2002, e ele vai tentar refletir sobre os jogos enquanto narrativa ou simulação, tá? E ele vai falar sobre o que ele chama, né, de uma ilusão de controle, tá? Então, quando a gente está jogando, parece, né, que a gente tem liberdade, mas na verdade a gente não tem. Né? Na verdade, a narrativa, né, ela é sempre a mesma, né, como eu já mencionei. Então, mas essa ilusão de controle ela é muito interessante e ela nos chama bastante a atenção, ok? Então, há certa interatividade, mas ela não é determinante. Então, como eu mencionei, né, para vocês, eu acho que os jogos eles podem operar nessas duas categorias, né, na narrativa e na simulação. Por quê? Porque como acontecia, né, em outros jogos e acontece na atualidade, por exemplo, assim, ó, em um jogo como Assassin's Creed, se vocês quiserem, vocês podem ficar vagando, né, pelas cidades, né, já tem vários jogos, vocês podem ficar vagando pela França, né, podem ficar vagando por Londres, né, Paris, perdão. Nós temos Assassin's Creed relacionado ao Egito, vocês podem ficar caminhando, né, pelas principais regiões, né, do mapa, como uma simples simulação, mas vocês também podem avançar a história do jogo através de narrativa, né? Então, ele faz essas reflexões, eu acho que elas são bem interessantes. Falando já especificamente agora do jogo Assassin's Creed, né, que ele é bem interessante, porque ele criou uma legião de fãs realmente gigantesca, ele foi adaptado, né, para outras formas de narrativa, surgiram histórias em quadrinhos, livros, um filme, né, que foi lançado não faz muito tempo. E o que é interessante do Assassin's Creed, eu acho que a maior parte dos pesquisadores não chama muita atenção para esse ponto. Tá, primeiro, né, o elemento fundamental é uma batalha entre dois grupos, né, que seriam os assassinos contra os templários. Né? Até nos primeiros jogos, os assassinos são árabes, é bem interessante, né, a história do jogo. Mas o que é o mais interessante é a existência de uma máquina. Né? O nome dessa máquina é Animus, e nessa máquina, o jogador, certo, ele consegue acessar o passado como ele realmente aconteceu através de suas memórias, certo? Então, o indivíduo, ele entra, né, ele tem, claro, uma conexão genética, né, com seus antepassados, e ele consegue acessar, né, não uma versão do passado, mas ele acessa o que realmente aconteceu, né? Então, isso que é uma visão para nós, dentro da historiografia, né, ela já está muito ultrapassada, né, porque a gente sabe que não existe, que não tem essa história, né, que realmente aconteceu, a gente constrói versões sobre o passado, né, ela está sendo passada para o grande público através desse jogo grandioso, né, desse jogo gigantesco, e eu acho que é bem interessante a gente pensar sobre isso, né. E aqui, pessoal, eu falo rapidamente sobre o jogo que foi nós temos vários, né, jogos dentro da franquia Assassin's Creed, e eu falo rapidamente na minha tese sobre o Syndicate, né, que é um jogo de 2015. Ele é um RPG de ação, então tu pode aperfeiçoar teu personagem. O contexto dele é a Inglaterra do século XIX, né, então a gente vai ter todo o desenvolvimento, né, da Inglaterra como a principal potência do globo durante esse período. A gente vai observar diversos elementos do contexto que fazem relação com a historiografia, né? O jogo é muito bem construído, tem historiadores envolvidos.
E o que me interessou nessa análise, né, é o mesmo interesse que eu tenho quando eu vou analisar uma obra de literatura, uma história em quadrinhos, né, é focar em quais aspectos do passado, né, esses desenvolvedores e produtores direcionaram a atenção, né, do seu público. Primeiro, eu acho interessante a gente pensar sobre como a verdade é apresentada nesses jogos. E eu acho que esse é um outro ponto, né, que a maior parte, né, dos textos, eles não fazem uma reflexão um pouco mais ampla, né, como eu acho que deveria ser feita, que eu coloquei dois exemplos aqui, né, são jogos um pouco mais antigos, né, primeiro o Tomb Raider, né, provavelmente alguns de vocês, né, tomaram conhecimento, a franquia, ela continua se expandindo. Esses Tomb Raiders mais antigos, existia essa sexualização do corpo da Lara Croft, né? Isso foi um pouco abandonado agora, né? Já que o capitalismo ele conseguiu se apropriar dessas pautas também, né? Isso a gente pode refletir em outro momento, mas é interessante como pelo menos há uma evolução com relação a isso, mas é o capitalismo se apropriando disso, porque ele consegue vender isso, né? Mas como o passado é apresentado no Tomb Raider, né? Tomb Raider ela é uma arqueóloga, né? E ela vai encontrando, né, através da análise de artefatos, ela vai encontrando também a verdade, né? O que realmente aconteceu. O livro, né, do Dan Brown, O Código de Da Vinci, até coloquei a adaptação do filme, porque acho que ela é mais famosa, ele opera na mesma lógica, né? O indivíduo protagonista, ele vai encontrando, né, elementos, ele vai lá e descobre a verdade. E o Assassin's Creed, ele vai operar na mesma lógica, né? Ele não dá espaço para uma interpretação, né? Para outra interpretação, ele apresenta, né, a verdade. Bom, aqui eu já mencionei isso aqui para vocês, que é a análise do The Groot, essa análise não é minha, né? Eu só, né, acabei trazendo o Assassin's Creed. E aqui são alguns prints, né, que eu acabei fazendo enquanto eu estava jogando, né, o Assassin's Creed Syndicate. O que vocês estão observando aqui, tá? Primeiro, o personagem aqui é a Eve Fry, né? Tu joga com dois indivíduos, né? Com o Jacob e com a Eve Fry, né? Eles são irmãos. E nesse momento aqui, eles é evidente, né? Eles são indivíduos com treinamento, eles conseguem escalar, conseguem acessar áreas da cidade fantásticas e tal, mas vocês podem andar normalmente com eles. E aqui, o jogo retou o rio Tamisa, né, característico da Inglaterra. Vocês podem observar, né, que há todo esse fluxo econômico, né, com embarcações. Então a gente pode observar, né, que foi realizada uma pesquisa histórica bastante interessante para mostrar, né, a Inglaterra como essa importante potência do século XIX. Reparem na poluição, é sempre muito presente as críticas, né, que os produtores e roteiristas fazem a isso. O universo do jogo é bem monocromático, né, bem interessante como eles representam bem esse passado, né. Aqui mais uma, né, imagem, vocês podem ver, né, a arquitetura característica, né, da cidade de Londres. Além disso, sempre esse universo bastante monocromático, né, muita poluição, um ambiente muito carregado. Então, se vocês quiserem, vocês podem, né, no jogo, como uma simulação, vocês podem ficar vagando. É muito interessante, todos os jogos, eles são muito bem construídos. Então, vocês podem optar ou pela simulação ou pela narrativa. Aqui um outro ponto interessante, ficou meio escuro esse print aqui, ele não ficou muito bom, mas o jogo, então, ele tem, né, uma história principal, né, que tem relação, né, com essa eterna luta entre esses dois grupos que eu mencionei no início da minha fala, mas existem também as histórias secundárias, né, e vocês são todos historiadores, né, vocês sabem da existência do trabalho infantil. E o jogo, ele apresenta isso, né, vocês podem observar que aqui o personagem, aqui é o Jacob, né, e ele tá, aqui são várias crianças, né, trabalhando em uma fábrica, e vocês podem ir até esses locais e eliminar os indivíduos responsáveis, né, pelo trabalho infantil e libertar as crianças. Aqui, ó, nesse momento tinha libertado 6 crianças de 9 no total, ainda restavam algumas. Entretanto, né, o que é interessante, vocês podem até visitar todas essas regiões, né, e
eliminar todos os indivíduos responsáveis, né, por esse tipo de trabalho, só que vocês não conseguem acabar com o trabalho infantil, tá? Então, o jogo ele apresenta certos limites, né? Isso é bem interessante de se pensar. E além disso, como eu falei, vocês podem fazer toda a história do jogo sem libertar criança nenhuma. Isso é bem interessante também de se pensar. Isso não é um pré-requisito para o desenvolvimento da narrativa. É bem bacana de se refletir. Além disso, o jogo ele apresenta diversas figuras históricas características desse momento, e uma delas é o Marx. Vários de vocês já devem ter ouvido falar. E esse jogo me chamou muita atenção na época em que eu estava escrevendo, e até foi um dos motivos, né, da sua seleção, além, né, do século XIX, da Inglaterra, que me atrai bastante, mas foi como a imprensa, mais especificamente a imprensa de direita, ela recebeu esse jogo. Esse jogo não tinha nem sido lançado, só que no seu trailer o Marx apareceu ali, né? E tem um jornalista, que é o Rodrigo Constantino, você já deve ter ouvido falar, né? Uma figura terrível, e ele pegou e falou, né, no primeiro momento, o Assassin's Creed é doutrinação marxista. Ele nem havia jogado o jogo. E nesse jogo o Marx, ele de fato aparece, mas ele aparece como uma figura secundária, né? Se vocês não quiserem, vocês não precisam realizar as missões relacionadas ao Marx. O Marx ele está envolvido em uma série de protestos, é bem interessante a história deles e a relação dele com os protagonistas, mas é muito interessante que no final, quando se finaliza todas as missões do Marx, ele convida, né, o personagem para fazer parte do seu grupo, né, do seu grupo de revolucionários, e o personagem, tu não tem opção, o personagem diz não, né? Então, interessante como isso é apresentado. Além disso, né, outras figuras históricas são apresentadas nesse jogo, como Alexandre Graham Bell, Charles Darwin, tudo muito bem construído. Então, finalizando essa minha fala, o que eu acho interessante, né? Primeiro, vocês devem ter reparado, né? Eu não mencionei o termo história pública. Por que eu não mencionei o termo história pública até agora? Porque eu não sei ainda, né? Acho que a gente precisa conversar mais, acho que isso, né, o debate ajuda, se essa seria a designação correta para os jogos, né? Eu gosto dessa ideia também, né, de construção narrativa, de uma outra forma de se apresentar e construir a história, né? Eu ainda não sei se eu estou totalmente de acordo com os jogos enquanto história pública, mas isso é algo que eu estou tentando amadurecer e pensar um pouquinho mais sobre essas questões. Além disso, né, todos esses jogos que vocês vão encontrar, dificilmente eles vão abordar temas que vocês não conheçam, né, enquanto historiadores. Entretanto, a forma como a narrativa é apresentada, né, ela é muito diferente, né? É uma forma narrativa muito diferente e a gente precisa problematizar como o passado tem sido apresentado para essas novas gerações que estão evidentemente consumindo mais jogos do que lendo, né, os nossos trabalhos. Então, eu acho que é vital que a historiografia profissional tenha um olhar um pouco mais atento a essas novas formas narrativas. Pessoal, basicamente era isso. Agora eu fico aberto a perguntas. Vou parar de apresentar aqui, João. Pode parar de apresentar e eu vou parar a gravação também. Só um instantinho.